vai contar a história de uma tragédia que aconteceu na noite de ontem na cidade de Sapé. Essa mulher foi assassinada pelo ex-genro ao tentar salvar a filha de ser morta pelo ex-companheiro. O suspeito está foragido e ainda feriu a ex-mulher e o ex-sogro. David Martins, ao vivo, está na cidade de Sapé para trazer todos os detalhes dessa tragédia que aconteceu aí na cidade, né, David? Boa tarde para você. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Eu falo direto da cidade de Sapé, estou exatamente na delegacia aqui da cidade, porque desde as primeiras horas da manhã de hoje eu estou aqui no município apurando, buscando informações sobre esse caso que aconteceu ontem à noite e que comove toda a população aqui de Sapé e da Paraíba de uma forma geral. É que um homem, ele invadiu uma casa, ele esfaqueou a ex-companheira, esfaqueou o ex-sogro e matou a ex-sogra. Uma tragédia que está todo mundo muito abalado aqui no município. A mulher que morreu, Marinalva Duarte Lima, de 53 anos. E a suspeita é que ela morreu tentando defender a filha. A filha que continua internada, a filha está no hospital de emergência e trauma. A Cleide, que tem 38 anos, ela está em João Pessoa e o estado de saúde dela é considerado grave. Foi o que divulgou agora há pouco o boletim do hospital de trauma. E o esposo da dona Marinalva, o seu Josa, que também foi esfaqueado, ele tem 47 anos, o quadro clínico dele é considerado estável, também está no hospital de trauma em João Pessoa. E a dinâmica, como tudo aconteceu ontem, em um loteamento novo aqui na cidade, chamado de loteamento São Salvador, ainda é meio confuso, ainda não está totalmente clara. Mas os relatos que eu ouvi de pessoas que conhecem a família contam o seguinte, que o assassino, identificado com o nome de João Batista Lopes Figueiredo, ele já estava separado da Cleide e ontem ele foi até a residência onde a Cleide estava com os pais e lá ele tentou ir para cima da Cleide e o primeiro a defender a Cleide foi o pai, o seu Josa, que entrou em luta corporal com ele e chegou a tomar a faca do João Batista. Como ele tomou a faca, o João Batista foi e correu. Só que o seu Josa acabou sendo esfaqueado, ele acabou se ferindo. E ele ferido, ele por conta própria, ele conseguiu ajuda e ele foi levado para o hospital aqui da cidade em uma motocicleta. Só que o João Batista arrumou outra faca e voltou na residência. Só que dessa vez, seu Josa não estava. Só quem estavam na casa eram a dona Marinalva e a Cleide. E mais uma vez o João Batista foi para cima da Cleide. E a suspeita da polícia é que a dona Marinalva tentou defender a filha quando já estava sendo esfaqueada por João Batista e o João Batista também deu um golpe em dona Mariângela, né? Marinalva, perdão. Dona Marinalva, ferida, saiu correndo, foi cair na outra rua, por trás da casa. E a Cleide também correu, foi pedir abrigo na casa de um vizinho. Eu conversei hoje de manhã com o J. Carlos, ele trabalha no SAMU aqui da cidade. Ontem ele não estava no serviço, mas no grupo dele lá do SAMU, essa ocorrência entrou e ele não hesitou, foi até o local ajudar. Vamos ouvir o que ele conta sobre o cenário que a equipe encontrou quando chegou no local. Uma cena de horror. Era a filha chorando, agarrada com a mãe já em óbito, outros correndo para dentro do matagal tentando procurar o agressor. Infelizmente, a gente se depara com essa ocorrência aqui em Sapé, né? Infelizmente, dia de Natal, onde era para ser um crime natalino, para essa família virou uma tragédia. J. Carlos, me fala da situação da saúde da mulher que sobreviveu, que estava no local. Ela estava muito ferida, os golpes foram onde? Estava consciente e orientada, sentada em uma cadeira dentro de uma residência. Aí consegui com o condutor Rodolfo tirar ela de dentro da casa com segurança, porém muito nervosa e não sabia que a mãe estava morta. Quantas facadas deu para identificar? No momento lá só tinha uma facada nela, que a gente fez uma análise rápido. Qual parte? Abaixo do peito, do abdômen, na região do abdômen. E ao chegar no hospital, constatamos que o pai dela já tinha sido feito primeiro socorro com 2 facadas no corpo dele.
E a Cleide, ferida, recebendo o atendimento do SAMU, não sabia que a mãe estava morta uma rua por trás. Quem chamou o SAMU e quem chamou a polícia foi um vizinho. Esse loteamento é novo, então as casas são afastadas umas das outras. E mesmo assim, esse vizinho, que mora realmente bem distante, ele ouviu a gritaria, colocou a cabeça para fora do portão e viu Dona Marinalva caída. Ele foi lá, foi o primeiro a tentar ajudar a Dona Marinalva e foi ele que chamou a polícia e que chamou o SAMU. Eu também conversei com ele, escuta aí o que ele disse. Quando eu abri o portão, ela vinha atravessando a rua aí ela caiu aqui. Aí eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, ela já estava desmaiada. Aí o neto agarrado com ela chorando, aí nós ligamos pro SAMU, ligamos para a polícia, aí quando a polícia chegou e o SAMU, eu vi que ela já estava morta. Ela chegou a pedir socorro? Não, porque quando ela caiu aqui, já caiu desmaiada. Não aguentava nem pedir ajuda mais? Não aguentava nem pedir ajuda mais. E as outras pessoas feridas? O marido lá e a outra? Nada. Os outros eu não fui lá olhar, não. Os outros eu não fui lá olhar, não. Ficou dentro de casa. Como é que você ouviu ela vindo pra cá? A gritaiagem aqui, eles correndo, as crianças, os netos atrás chorando, os gritos, a gritaiagem. Aí eu abri meu portão e eu vi. Aí viu ela chegando, correndo? Foi esse correndo. Bom, eu circulei bastante aqui pela cidade de Sapé, estou aqui com o Marcelo Xavier, a gente deu uma volta pela cidade, ouvimos várias pessoas e acreditem, nos deram boas referências do João Batista, que é o assassino, que é o homem que esfaqueou a ex-companheira, o ex-sogro e matou a ex-sogra. As pessoas aqui nos deram boas referências dele, que ele é um trabalhador, que é uma pessoa sem envolvimento com o mundo do crime, porém, quando bebia e puxava para esse lado do relacionamento com a Cleide, que já era ex-mulher, aí ele mudava de figura, se tornava uma pessoa extremamente violenta. Tanto é que eles se separaram por causa da violência doméstica. Mas segundo a polícia, nunca houve uma queixa oficial, nunca a Cleide ou parentes foram até uma delegacia para fazer uma denúncia com relação ao João Batista. Eu também conversei com as pessoas que preferiram não gravar a entrevista, até porque ele continua foragido, aí tem medo de algum tipo de represália, e algumas pessoas me contaram que ele, na noite de sábado, na noite de véspera de Natal para o dia de Natal, ele passou a noite em um bordel aqui da cidade, ingerindo muita bebida alcoólica, e pela manhã as pessoas, quando chegaram para trabalhar, mesmo no dia de Natal, no feriado, encontraram com ele pelas ruas do centro da cidade, e ele havia confirmado que tinha passado a noite nesse bordel. Então, lá nesse bordel ele teria ouvido algumas conversas com relação ao fim dessa relação com a Cleide e saiu de lá determinado a cometer o que acabou fazendo horas depois. Então, ele continua foragido. A polícia está trabalhando bastante. No local existem 2 câmeras de segurança. Eu estive na casa hoje pela manhã. O delegado me confirmou que essas câmeras estão gravando, não mostram o momento. Eu cheguei a ver essas imagens, a polícia não quis repassar essas imagens pra gente, mas eu assisti esse vídeo que a polícia tem, mostra ele na frente da casa, mostra a chegada e mostra a saída dele. Porém, o delegado disse que nesse momento não vai repassar essas imagens, mas essa câmera registrou esse momento. Vamos ouvir o que o delegado fala sobre a investigação. O delegado Márcio Pereira, que ainda está por aqui, viu? Já deveria ter saído do plantão às 8 da manhã, que ele estava de ontem para hoje, porém continua trabalhando porque existe a expectativa de que essa prisão aconteça a qualquer minuto ou que o João Batista se apresente espontaneamente aqui na delegacia. Vamos ouvir o delegado. Esse caso é um caso que já vinha há muito tempo, que ele vinha ameaçando acontecer isso, né? Já teve umas tentativas mais fervorosas no passado. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito agressiva, que andava sempre com uma faca, todo momento com uma faca, e já havia ameaçado anteriormente esfaquear, na linguagem dele, né, esfaquear todo mundo. Os familiares, com medo de represália, não chegaram, segundo as pessoas que a gente ouviu, não chegaram a fazer registros policiais com medo da represália, porque ele dizia que se fizesse, ao sair, mataria todo mundo, então nunca foi registrado. Não se sabe se ele queria matar apenas a ex-companheira ou se toda a família. Até a dinâmica ainda não está tão clara. Se ele tentou matar a ex-companheira e a família interviu e ele acabou matando todo mundo, isso ainda está, essa dinâmica criminosa, estamos elucidando ainda. Bom, a nossa produção entrou em contato com a irmã da Cleide, a filha da dona Marinalva.
ela não quis falar muita coisa, disse que estava providenciando a liberação do corpo, o local de velório, o local de enterro, nada disso foi repassado ainda para a gente. Porém, eu estou conversando aqui com outra pessoa da família que pediu para não ser identificado, inclusive foi essa pessoa que me passou a foto da dona Marinalva, e ela disse que está todo mundo com medo, porque o João Batista ele é muito violento e enquanto ele não for preso, a família prefere ficar em silêncio, não falar muita coisa, não se expor com medo de sofrer um novo ataque, já que ele sabe onde todo mundo mora, sabe onde a família reside. Foi um relacionamento longo que ele teve com a Cleide, que desde que eles se separaram, há 5, 6 meses, a família não vive em paz. E a Cleide estava exatamente junto com os pais para tentar se proteger. Ela viu ali um ambiente de proteção que não funcionou, infelizmente. O pai foi esfaqueado, defendendo a filha. A mãe foi assassinada, defendendo a filha. A Cleide está no hospital, o pai está no hospital e o assassino foragido. Danilo, continuo por aqui. Se houver tempo, ainda hoje a gente volta falando mais sobre esse assunto. Tá combinado, viu, David? Que história de não acreditar o relato que o David trouxe dessa tragédia que aconteceu na cidade de Sapé. Agora vocês vejam alguns detalhes que chamam a atenção. A vizinhança, a família, pessoas que conheciam o casal, jamais imaginavam que isso podia acontecer. Você está vendo como é dura a realidade? Como muitas vezes o homem agressor, o homem violento, o homem covarde, ele não dá indícios de que ele é essa pessoa? Na verdade, só sabe quem convive. A companheira, no caso a ex-companheira, sabia bem quem era esse homem. E talvez por isso ela quis acabar com o relacionamento, o que é uma coisa normal, comum. Um casal só está junto, obviamente, se os dois quiserem, se os dois estiverem bem, se os dois estiverem felizes. Não existe felicidade única num relacionamento. Um relacionamento é feito por duas pessoas que precisam se amar, se entender, se respeitar e fazer da convivência uma coisa boa. O que não pode é a gente estar vindo aqui todos os dias trazer casos e mais casos de violência contra a mulher, de tentativas de feminicídio, pior, de feminicídio, como se fosse uma coisa comum, uma coisa normal. Véspera e dia de Natal, a gente já trouxe vários casos de violência contra a mulher, em um período em que as pessoas costumam se amar mais, se respeitar mais, se perdoar. Agora que o Natal passou, a situação está ainda pior. E parece que vai continuar piorando. E o problema não são as leis, porque elas são duras, são rígidas. A Lei Maria da Penha existe para proteger a mulher e protege. A polícia acompanha caso a caso de perto e, quando acionada, age de maneira rápida. O problema está nos homens. Porque quando você está no instinto de fazer uma maldade, uma ruindade, você faz. Se você colocar pena de morte para homem que mata a mulher, ele vai continuar matando e fazendo esse mal do mesmo jeito. Porque ele não tem medo das leis. Ele apenas não tem respeito pelo próximo. No caso, pela próxima, pela companheira. Acha que aquilo ali é um objeto, é uma propriedade descartável dele. E que se não for para viver com ele, não vai viver com ninguém. Imagina o desespero dessa família. O desespero dessa mãe que fez de tudo para salvar a própria filha. Que entregou a vida para salvar da própria filha. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa história e trazer outros detalhes para você, inclusive porque o suspeito está foragido. E é importante que a polícia prenda esse monstro.